Herb Jones do canto, Herb Jones, o arremesso de canhoto em suspensão por cima. Isaac Lonzo Ball, DeAndre Hunter, Kevin Huerter, o que todos eles têm em comum? Eles já foram jogadores de apoio de elite, mas caíram por vários motivos. Como já falamos deles em vídeos recentes, não vamos abordá-los aqui. Na era moderna, vimos uma queda ainda mais acentuada de alguns dos jogadores de apoio mais elite da NBA. Jogadores que, até poucos anos atrás, eram os mais cobiçados, o topo do topo. Esses caras eram valiosos e impactavam as vitórias de suas equipes, então por que caíram de rendimento? Neste vídeo, vamos dar uma olhada nesses caras e como suas carreiras misteriosamente desandaram depois de tanto reconhecimento na liga por tanto tempo. O que aconteceu com eles? Herbert Jones. Em 2024, Herb Jones ficou em quinto lugar na votação de defensor do ano e foi escolhido para o primeiro time de defesa. Esses foram os escolhidos para o primeiro time de defesa naquele ano. Sabe quem é o diferente? 4 dos 5 são pivôs ou alas pivôs. O único que não é pivô ou ala pivô é o Herb Jones. Ele foi, sem dúvida, o melhor defensor de perímetro de toda a liga com uma idade tão jovem. Além disso, ele teve a melhor temporada de arremessos de 3 pontos da carreira. Se alguém tinha argumentos para ser o melhor jogador 3D da NBA, era o Herb Jones. Então, na temporada seguinte, quando se esperava que ele desse mais um grande salto, o Jones rompeu o labrum do ombro direito. É uma lesão que muitos ainda subestimam, achando menos grave que uma ruptura de ligamento cruzado anterior ou tendão de Aquiles. Mas para um arremessador como ele, foi o pior que poderia acontecer. O aproveitamento dele nos arremessos de 3 caiu rapidamente e ele cogitou mudar a mecânica como último recurso. O diagnóstico inicial dos Pelicans sobre Jones dizia que ele estava recuperado para a temporada 2025-2026, mas, como ocorre com lesões no labrum, a recuperação total só acontece anos depois. Sempre há algo que parece estranho, algo que incomoda quando você faz movimentos repetitivos envolvendo o ombro. O arremesso de 3 pontos de Jones caindo muito indica que algo ainda o incomoda. Não são só os percentuais dele que estão ruins agora, mas para piorar, ele tinha outros problemas para se preocupar. Os problemas no tornozelo de Jones voltaram a aparecer mais uma vez. Esse problema, comum no início da carreira dele, parece ter retornado. Seus tornozelos frágeis reduziram sua mobilidade e o ex-melhor defensor de perímetro da NBA já não parece o mesmo. Jones fez um crossover em bem, mas errou o arremesso. Os Pelicans, infelizmente, não têm falta de lesões. Todos nós sabemos que praticamente todos os principais jogadores desse time sofreram lesões devastadoras ao longo dos anos. Seja Zion Williamson, Trey Murphy ou DeJounte Murray. É uma lista interminável de jogadores que estão sempre lesionados. Há alguns anos, os Pelicans viam Herb Jones como um de seus jovens mais promissores, tanto pelo talento em quadra quanto pela postura trabalhadora e humilde. Diversos jogadores adquiridos ao longo dos anos teoricamente se encaixaram bem ao lado de Zion. Mas como jogam poucos jogos juntos, é algo sem esperança. Desde 2021, em suas primeiras 5 temporadas juntos, Zion e Herb Jones jogaram uma média de 26 jogos por ano juntos. Jones foi de melhor jogador 3MD da liga a alguém que eles preferiam não ter dado um contrato de 70 milhões de dólares. No início, esse contrato parecia ótimo para um jovem com as habilidades dele, mas isso mudou rápido. Eu provavelmente poderia dizer que há alguns jogadores nesse time para quem os Pelicans gostariam de não ter dado tanto dinheiro. É uma sequência ridícula de azar que essa franquia tem sofrido por tantos anos. Tyus Jones. Diferente de Herb Jones, Tyus não tem a desculpa de lesão para se apoiar. Nos Grizzlies, ele foi claramente o melhor armador reserva da liga. Seu jeito estável e consistente de comandar o ataque contrastava com o estilo mais extravagante e errático do Jean Morin. Liderou a relação assistências-erros por 4 anos seguidos, mantendo média de 4 a 5 assistências e menos de um erro por jogo, atuando em 3 times diferentes. Isso é absolutamente insano. Mesmo com Ja Morant machucado, o Grizzlies ainda era um time fantástico por causa do Tyus Jones. Ele assumiu como titular várias vezes, e o ataque parecia diferente, mas ele foi muito eficaz do seu próprio jeito. Mesmo vindo do banco na maioria das vezes e jogando ao lado de companheiros que não eram exatamente o auge do talento entre os reservas, não posso enfatizar o quanto isso é impressionante. Tyus também arremessava bem de 3, então não era só um jogador de uma jogada.
Sempre elogiei jogadores com alto QI. Armadores que cuidam bem da bola e têm ótima visão são raros, especialmente os que aceitam vir do banco. Então por que Tyus Jones passou de tudo isso para um jogador completamente inútil? A NBA mudou tanto em tão pouco tempo que as habilidades dele se tornaram irrelevantes? Bem, se tem uma coisa que você percebe ele passou por vários times recentemente e, mesmo com seu trabalho meticuloso como armador, nenhum quis mantê-lo. Além das suas ótimas habilidades de passe, ele é muito baixo, é um armador subdimensionado que não tem o primeiro passo porque não é nada atlético e não tem explosão para pontuar. Basicamente, ele simplesmente não consegue pressionar a defesa de nenhuma forma. Tyus não consegue cavar faltas de jeito nenhum e sempre evita o contato. E quando você combina todas essas características negativas, acaba com um jogador que a defesa adversária simplesmente não se importa em marcar. Claro, eu nem mencionei a defesa dele ainda. Ser um armador lento e baixo o coloca em desvantagem física, numa liga onde armadores altos são padrão. Quase todos que ele precisa marcar têm alguma vantagem sobre ele, seja em altura ou velocidade. Tyus Jones não acompanha o cenário da NBA, que penaliza armadores pequenos e lentos como ele, independentemente de sua inteligência. O Dallas Mavericks observa ele desde o verão e sua razão de assistências para turnovers, a maior da NBA, chama a atenção. Na temporada 2025-2026, ele foi dispensado pelo Dallas Mavericks e passou por 3 times no mesmo ano, mas não conseguiu se firmar em nenhum. Além disso, sua única habilidade de pontuação, os arremessos de 3 pontos, caiu muito e ele não acerta mais. Sabe o que é engraçado? Anos atrás, costumavam compará-lo ao irmão mais novo, Tre Jones. A maioria preferia Tyus por ser mais inteligente e arremessar melhor. Mas agora, em 2026, o mais atlético e rápido, Tre Jones ainda está indo muito bem e tendo seu melhor ano de todos no Chicago Bulls, enquanto Tyus está desesperadamente se agarrando à sua carreira na NBA por um fio. Matisse Thybulle. Nos seus primeiros 3 anos na NBA, Thybulle rapidamente deixou sua marca como um craque defensivo. Cara, era um ala armador esguio, de braços longos, muito móvel e ágil, com todas as ferramentas físicas para ser um dos melhores defensores da liga por anos. Thybulle foi eleito para o 2º time defensivo da liga por 2 anos seguidos, aos 23-24 anos, sendo um destaque positivo. Um dos poucos jogadores desse time com energia ilimitada e jogava com 100% de esforço todas as noites. Esforço e energia eram coisas que nem todos naquele time do Philly estavam fazendo. Thybulle trouxe um sopro de ar fresco. No 6º arremesso, no canto da cesta. Dito tudo isso, o ataque dele foi horrível, e isso é pouco, praticamente não existiu. Ele jogava mais de 25 minutos por jogo só pela defesa e energia, mas quando os playoffs começaram, os adversários simplesmente o ignoravam, a ponto dos 4 contra 5. Depois de alguns anos, o time percebeu que não dá para jogar com um ala armador sem nenhuma habilidade ofensiva. Depois de ser trocado e sofrer várias lesões nos joelhos e na mão, Thybulle se tornou irrelevante. Antigamente, até uns 10 ou 15 anos atrás, dava para jogar com um ala armador só de defesa, como Tony Allen, mas numa liga onde toda fraqueza é explorada. A ausência de pontuação ou produção ofensiva do Thybulle faz o time não querer dar mais minutos a ele. Vejo ele como a versão ala armador do Jonathan Isaac, um monstro defensivo que já jogou mais minutos. Mas como o ataque dele não melhorou, o tempo de quadra dele diminuiu drasticamente. O mesmo aconteceu com Thybulle. Em 2026, ele estava jogando menos do que nunca. Caris LeVert. Por muito tempo, Caris LeVert foi um daqueles jogadores em que você achava que tinha potencial para ser uma estrela. LeVert possuía repertório ofensivo criativo e era um pontuador de 3 níveis, atuando bem em todos. Só quando assumiu o papel menor, seus talentos se destacaram mais. Com menos responsabilidade ofensiva, virou um jogador complementar melhor. Alguém para quem você pode passar a bola e pedir para criar uma jogada ou conseguir um bom arremesso para os companheiros, LeVert consegue fazer isso. Com o tempo, no entanto, ele acabou mudando de time com mais frequência do que gostaria. Isso porque os times começaram a perceber que ele era mais parecido com alguém como Jordan Poole do que com Lou Williams. O grau de dificuldade dos arremessos que ele tenta é absurdo. Ele insiste em arremessos contestados, por isso sua eficiência é abaixo da média em quase toda a carreira. Todo mundo percebeu isso, e é por isso que ele não é mais tão valorizado como um bom jogador. No verão de 2025, os Pistons assinaram com LeVert um contrato de 2 anos por $30 milhões.
No início, esperavam integrá-lo ao ataque como mais um criador de jogadas e pontuador para impulsionar o time vindo do banco. Pouco depois, perceberam que ele não era quem imaginavam, um time cuja maior fraqueza é a falta de criação de jogadas. Quando Cade Cunningham sai, Levert não correspondeu à sua reputação de sexto homem. A temporada de 2026 se tornou o pior ano que ele já teve. O maior obstáculo para ele é a falta de espaçamento dos Pistons. Levert rende melhor com mais espaço. Mas, pela falta de arremessadores, isso virou um problema que ele ainda não resolveu, além de ser um arremessador medíocre. Este time dominou boa parte do ano graças a um nível insano de intensidade defensiva, mas seu ataque ainda passa por períodos de estagnação. LeVert foi o cara trazido para ajudar com isso, mas os resultados do seu desempenho não agradaram a equipe. Gary Trent Jr. só pode ser descrito como um arremessador de 3 pontos explosivo. O cara pode entrar em uma sequência quente como ninguém e carregar seu time sozinho para a vitória. Vimos isso em Toronto e em Milwaukee, onde quase virou o jogo, mas perdeu a bola algumas vezes e acabou derrotado. Para Green, Trent com a bola e ele perde. Ainda assim, ele ganhou fama como pontuador explosivo por lances assim. Chegou a parecer que seria o armador titular por anos. Com certeza, ele não faltava paixão, entusiasmo ou confiança, só que ele era realmente fraco em todos os outros aspectos do basquete. Lembra quando comentamos sobre Matisse Thybulle, que só sabe defender? Gary Trent Jr. é exatamente o contrário dele. Mas, em vez da defesa, o destaque é sua habilidade de receber e arremessar, quase sempre no 80º percentil na carreira, mas é só isso. Trent não possui as qualidades esperadas de um ala armador, não cria jogadas, não defende e é péssimo em atacar a cesta. Pra ser sincero, ele é um arremessador unidimensional que só consegue chutar quando alguém prepara a jogada pra ele, e ele nem consegue criar o próprio arremesso, a não ser que você queira que ele force um arremesso ruim. Acho que a seleção de arremessos dele não é tão ruim, mas ele erra tanto em sequência que acaba inútil em quadra. Trent teve bastante tempo de quadra no começo da temporada 2025-2026, mas conforme o ano foi passando, ele acabou saindo completamente da rotação. De outubro de 2025 até janeiro de 2026, ele teve uma média de 26 minutos em quadra, mas de janeiro até março, seu tempo de jogo basicamente foi reduzido pela metade. É bem triste, pra ser sincero, e ele nem é tão velho assim, tinha 27 anos na época deste vídeo, que deveria ser o auge da sua carreira. Em vez disso, com seu contrato prestes a expirar, agora ele fica se perguntando se terá outra chance em outro time. Caleb Martin, você se lembra da surpreendente campanha do Miami até as finais da NBA em 2023? Eles foram só o segundo time em 8º lugar a chegar às finais. E além de Jimmy Butler, Caleb Martin também se destacou nos playoffs. A atuação dele nos playoffs só pode ser descrita como eletrizante. O cara parecia o Kobe no auge contra o Boston Celtics, desmontando sozinho uma das defesas mais elitizadas da NBA, com mais de 60% de aproveitamento nos arremessos e quase 50% nas bolas de 3. Foi a produção ofensiva mais mortal e eficiente que os Celtics enfrentaram naquela pós-temporada, e isso nunca deveria ter acontecido. O Boston estava cheio de defensores atléticos e com envergadura. Eles foram montados de uma forma que deveria ter impedido um ala armador de tamanho mediano como o Martin de brilhar desse jeito. Quase ninguém sabia quem ele era antes da série, o que só mostra como o Heat é bom em achar talentos. Até mesmo os jogadores que, teoricamente, são apenas coadjuvantes, têm confiança para jogar quando a pressão está maior do que nunca. Embora Martin nunca tenha chegado nem perto de atingir esse auge novamente, ele ainda foi um ótimo jogador de apoio por muitos anos. Em Miami, no entanto, quando ele saiu de Miami para buscar um papel maior, ficou claro que esse não era o seu destino. Ele foi o armador titular dos Sixers por muito tempo e chegou a jogar mais de 30 minutos por partida, mas não consegue gerar ataque de forma consistente por muito tempo. A campanha nos playoffs de 2023 foi excepcional, graças a Butler e sua equipe que se destacaram. Martin só se destaca quando há pouco uso, podendo ajudar o time se os titulares estiverem cansados. Mas se você o coloca em um papel maior, ele se entrega e solta a bola logo se não consegue agir. É simples. Não dá para forçar um jogador de apoio como ele a render mais se não consegue ou não se importa em tentar. O prazo de trocas de 2025 será sempre lembrado pela negociação de Luka Doncic.
Mas os Mavericks também fizeram outro negócio horrível na época, trocando Quentin Grimes para o Philly por Caleb Martin. E um ano depois, ele ficou completamente desinteressado e inútil. Enfim, pessoal, esses foram 6 roleplayers de elite da NBA que tiveram grande queda de rendimento. Lembra de mais alguém que se encaixa nesse tema? Me conte nos comentários. Obrigado por assistir, espero que tenham gostado. E claro, como sempre, nos vemos na próxima. Valeu!